Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 36.450 dólares. Bitcoin que está na luta para segurar esses 36k e também vislumbra rompimentos acima. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar sobre como me aparenta ser esse fechamento da semana e também o que eu espero para os próximos dias e horas, né? Também quero falar um pouco sobre as altcoins mais pedidas. Para quem não sabe, a gente está fazendo análise de altcoins em alguns vídeos, então você pode deixar nos comentários as que você quiser. Hoje eu vou fazer da ADA, do ETH, da Ripple e da Sol. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Primeiramente eu quero falar um pouco sobre como esse semanal está se desenhando, tá? E para mim parece que é um fechamento bem interessante. O Bitcoin está deixando um pavio aqui. E para mim, cara, claramente isso é um candle de continuação da tendência, tá bom? Fechar acima dos 36 mil dólares, para mim, é uma consolidação do movimento de alta. A gente fechando acima dos topos das últimas semanas ali no final de outubro, tá bom? Então não tem como falar que esse é um fechamento ruim na minha visão. Além disso, destaco para vocês que a gente só vai ter problemas mesmo se começar a perder esse suporte ali, cara, uns 34 e tal. E mesmo que a gente perca esse suporte, é onde a gente vai ter oportunidade de compra no longo prazo. Então eu não estou muito preocupado com os próximos passos do Bitcoin aqui, porque eu sei o que eu vou fazer independentemente do que o preço faça. Sim, para mim a maior probabilidade é que a gente continue rompendo para cima nas próximas semanas e que a gente ainda não tenha formado o topo do ano. Porém, se eu estiver enganado e a gente tiver essa queda aqui, eu vou estar de olho para comprar Bitcoin nos 32, nos 30. Então, na verdade, eu até preferia que a gente caísse, mas querer não é poder, a gente tem que seguir a nossa estratégia. Como eu mostro para vocês, a minha estratégia com base nos indicadores técnicos e de sentimento, por exemplo, o CVD e o Long Short Ratio também, que continua abaixo, me mostram maior probabilidade se a gente continuar subindo, ok? Falando um pouco aqui sobre as ordens de instituições, eu destaco para vocês que a gente está numa região assim meio sem grandes ordens, tá bom, cara? Eu vou até aumentar aqui para 500 bitcoins para vocês verem. Cara, tem muito pouca coisa, né? Então a gente tem uma pressãozinha de venda aqui nos 36.600, uma de compra nos 36.200, mas tirando isso, cara, não tem nada. Tem basicamente uma ordem de compra nos 34.500 e nada acima. Então me parece, né, que até a abertura do S&P 500 amanhã, o Bitcoin vai ficar paradaço, né, igual ele está fazendo no final de semana. Então ele deve ficar entre 36.600 e 36.200 aí, até a abertura do S&P 500 amanhã às 8 horas, beleza? Se você quiser uma live amanhã, deixa aqui nos comentários também que a gente pensa em fazer uma live nessa abertura tão importante. Tranquilo? Legal, falando um pouco sobre os fechamentos do S&P 500 da Nasdaq. Fechamentos maravilhosos, caras, assim, o S&P 500 está fechando acima dos 4.500 pontos, a próxima resistência é a máxima do ano em 4.600, a próxima máxima histórica em 4.800. Já a Nasdaq fez o melhor fechamento em anos, tá bom? A última vez que a gente tinha fechado tão bem assim na Nasdaq foi tipo na máxima histórica, caras. Pasmem, foi tipo na máxima histórica, em dezembro de 21, tá bom? Então é muito bom, né, a gente entender que os mercados americanos também estão em tendência de alta, a propensão ao risco está aumentando, os treasuries estão caindo, o DXY está caindo, ou seja, propensão ao risco no mercado, né? Lembra por quantas semanas a gente ficou falando, cara, não é normal o DXY subir 12 semanas seguidas, uma hora ou outra vai corrigir, isso será bom para o Bitcoin e para os mercados de risco, né? Então a gente teve essa correção aqui, tranquilo? Beleza, continuando, né? Já indo para a tela para a gente focar aqui também nas altcoins, vamos começar na ADA Cardano. Caras, ADA Cardano eu vou fazer análise no 4 horas, tá bom? E detalhe, caras, eu acho que muitas dessas moedas aqui, elas podem estar chegando em buy zone, só que de nada adianta a gente deixar uma ordem e fingir que o mercado não é dinâmico. A gente precisa analisar quando ela chegar nessas buy zones, que eu vou passar para vocês, se tem a compra ou não, beleza? E é isso que a gente faz no programa de membros. Para quem não está sabendo, a gente está trabalhando as altcoins que a gente tem da carteira recomendada, são 16 altcoins, e que, na minha visão, podem dar boas oportunidades de compra essa semana, tá bom? A ADA Cardano, por exemplo, está chegando numa região que a gente pode cogitar a compra. A partir desses fundos nos 34, a gente vai olhar gatilhos para potenciais compras de longo prazo, quem sabe um position trade. Então eu gosto da ADA Cardano. O ETH, na minha visão, também está bem interessante, tá? O ETH está numa tendência de alta, bem clara aqui quando a gente olha o diário. A gente passou da resistência dos 1.900, então para mim, caras, é uma oportunidade até maior no ETH do que no Bitcoin nesse momento. Eu acho que o ETH tende a ganhar valor em relação ao Bitcoin.
nesses próximos dias aí, até porque, caras, é um rompimento bem legal aqui. Então eu tô gostando do ETH. Na verdade, eu estou num long nele, de swing trade. Eu fico de olho para exposição de longo prazo. Se a gente voltar abaixo dos 1.900, tá próximo, cara. Então, a gente pode ter compras de longo prazo aqui no ETH, beleza? Continuando, muita gente pediu aí a Link também e a Sol, né? Link, cara, Link, enfim, tá tendo uma correção. A gente fez vendas na Link acima desses 16. Ah, Pablo, você vendeu só no topo? Não, caras, a gente também vendeu um pouco ali nos 11 e tal. Mas a nossa exposição em Link está muito legal, ela está crescendo ao longo do ano. É uma das principais posições que a gente tem aí na nossa carteira recomendada para os membros. Então, basicamente, aqui para mim, a partir dos $12 dá para cogitar alguma coisa, ok? Antes disso, está muito esticado. Se for pensar num trade e tal, pode até ser, mas antes disso eu não cogitaria. Como a gente está falando em compras de longo prazo, cara, a gente não precisa correr atrás das moedas. Tem muitas oportunidades aí nessa semana. Não comprem moedas que esticaram demais. E vai ser basicamente a mesma coisa que eu vou falar na Sol, tá bom? Afinal, a Sol subiu ainda mais do que a Link, cara. É a cripto que a gente tem que mais subiu aí desde o fundo, né? Desde o fundo a gente tem uma alta aqui chegou a 760, nesse momento a gente tem uma alta de 620, né? E assim, a gente fez algumas vendas de Sol ao longo do ano, 3 vendas, tá bom? E mesmo a gente fazendo essas 3 vendas, a minha exposição em Sol é 4 vezes maior do que a que eu tinha quando a gente estava lá no fundo. Vocês estão entendendo, cara? Então, a gente colocar dinheiro no bolso não faz... Desculpe. A gente colocar dinheiro no bolso não faz a nossa exposição diminuir. Pelo contrário, só nos dá tranquilidade para trabalhar essa exposição de maneira clara ao longo do tempo. Onde vender, onde comprar. É isso que eu quero te mostrar no programa de membros para você se tornar um membro. No primeiro link da descrição. Se você se interessar pelo plano anual, tem 30% de desconto. Você já vai direto no escritório e é no segundo link. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. De qualquer maneira, com o vídeo amanhã. E se vocês quiserem a live, manda aí.